Sejam muito bem-vindos a Protagonistas de Impacto, histórias e diálogos com pessoas que estão transformando o Brasil. Estamos, ao longo dessas últimas semanas e meses, dando vida a esse canal que tem por propósito exatamente colocar luz nessas lideranças que estão a partir de diferentes setores, dando vida a projetos, catalisando mudanças e também viabilizando os seus diferentes papéis sociais dentro do nosso ecossistema de impacto brasileiro. Eu faço questão aqui de enfatizar que esse projeto ele só é viável graças a pessoas e organizações que acreditam na relevância de uma liderança responsável e regenerativa. Eh, Atualmente estamos com o apoio da Pares Estratégia de Desenvolvimento e o ONONO, que é o Espaço de Experiências Científicas e Digitais da BASF, aqui em São Paulo. Muito bem, estamos aqui também com mais um modelo. Estamos com Karen Baumgartstruge, que está aqui comigo novamente. E estamos recebendo, desta vez, diretamente de Roma, Cristiane Sultani, que está 4 horas à frente e vai estar conversando com a gente, falando aqui um pouco de toda a sua experiência e o que ela está aqui desbravando a partir da filantropia no Brasil e no mundo. Sejam muito bem-vindas, obrigada por estar mais uma vez dando vida a algo que a gente quer realmente levar para mais pessoas. Cris, tá me ouvindo bem daí? Estou ouvindo super bem. Então, obrigada mais uma vez por você topar. A gente queria muito já ter te trazido aqui e viabilizamos aqui à distância. Quero enfatizar que fiz questão de trazer você para cá porque eu tenho visto diretamente e indiretamente o belíssimo trabalho que vocês estão colocando no mundo a partir do Instituto Beja. E aqui, mais do que falar do Instituto Beja, é falar de você como uma liderança que está protagonizando a partir do teu papel social, das suas relações, teu capital social, intelectual, e tudo que você está hoje querendo colocar no mundo, muitas possibilidades de impacto, né, na vida de muitas pessoas. Então, seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, um prazer estar aqui. Então, a gente sempre tem aqui como formato, Cris, pedindo que as pessoas se apresentem, né, e colocando como é que também você pode se apresentar a partir de uma história sua. Seja muito bem-vinda. Fiquei pensando aqui que história contar para vocês. Eu sou filha caçula de uma família de origem libanesa de um lado e italiana de outro. E engraçado, porque no decorrer da minha infância, meu pai me apelidou de chefinha. Ele achava que eu tinha um perfil de liderança, talvez, dentro da casa e tal, e isso pegou, assim. Então, até hoje, encontro Ah, é? amigos da família e tal, e perguntam: "Ai, como você tá, chefinha?" Tipo, eu falo: "Ok, sou chefe". É, era carinhoso dentro de casa, às vezes as pessoas fazem com essa conotação um pouco mais: "Ah, é chefe, né, manda, enfim, é a líder", mas, acho divertido contar aqui. Sou advogada de formação, trabalhei 23 anos no mercado financeiro, com uma carreira sólida, enfim, principalmente em bancos, family offices e escritórios de advocacia também, mas na maior Uhum. parte no Banco Itaú, no Banco BBA, e, enfim, vim desse lugar para pular para a filantropia. Muito bem. Karen, seja primeiro muito bem-vinda mais uma vez. Karen já esteve com a gente num dos episódios, depois veio novamente para ser também co-anfitriã, né, em 2 diálogos super relevantes, que foi com o Carlos Henrique Schroeder e também com a Tarsila Ucini. E convidei a Karen para estar aqui com a gente novamente para essa conversa, porque também é uma área, é um setor e toda a experiência que ela tem, muito a somar para essa conversa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alda. Obrigada, Cris, por estar aqui com a gente. Então, Cris, falando um pouco vou passar agora para a Karen mesmo conduzir, da gente saber um pouco mais dessas histórias que você veio construindo. A gente queria saber um pouquinho, né, das histórias que você escreveu, no passado e o que você quer escrever no futuro. Um pouquinho, assim, das suas estratégias, o que você tem feito no Instituto Beja. E a gente se conhece há tanto tempo, Ah, né, legal. e foi uma surpresa, porque já conheci a Cris há muito tempo, né, mas acho que mais uns de 20 anos atrás. E a gente se encontrou Ah, no é? ICE, que é a Cris associada do Instituto Cidadania Empresarial, e eu estava ali fazendo o onboarding dela.
E aí ela estava começando o Instituto Beja e ela falou assim, olha, eu estou experimentando, eu estou fazendo aqui um pouquinho de tudo e hoje o Instituto Beja virou uma potência, então eu queria que você contasse assim, todos os projetos maravilhosos que vocês têm feito. Ótimo, é um prazer ter te reencontrado. Conheci a Karen na minha trajetória de banco, e ali acho que já tinha essa vontade de construir uma história de inovação, de uma área nova para os bancos brasileiros, apesar dos bancos internacionais já terem seus departamentos de wealth planning, planejamento patrimonial, né? Os bancos americanos muito tradicionais nisso, os brasileiros não tinham. E a área de wealth planning do Itaú foi a primeira área criada para os bancos brasileiros e eu era a responsável. Então, como advogada, eu saio do departamento jurídico do banco, aceito o desafio de criar essa área no Private Bank e, enfim, acho que hoje, inclusive, essa área continua sendo uma área de muito destaque para o Itaú, então fico muito feliz com essa trajetória. Quando eu chego em 2021 na filantropia, e eu chego na filantropia porque, enfim, por uma razão triste, porque meu marido faleceu em 2021, em fevereiro de 2021, eu fui casada com Pedro Alberto Fischer, e eu recebo uma herança nesse ano, e para honrar esse legado de uma pessoa que tinha extrema integridade, enfim, um empresário muito arrojado também, enfim, em termos de tomada de riscos, e eu aproveito, enfim, então, essa tristeza como uma oportunidade para criar um instituto que pudesse ser diferenciado. Então, eu fui entender o que era a prática da filantropia, né? O conceito eu já sabia, enfim, como formar um instituto e tudo, até pela formação jurídica e a participação nessas áreas de planejamento patrimonial, mas a prática é bem diferente. E não tinham cursos aqui no Brasil, né? Por mais que eu procurasse e tal, enfim, não achei nada, não tinha essa experiência, essa vivência, nem o conhecimento, enfim, de quem atuava mais nesse setor. E fui para a Suíça conversar com os bancos locais para entender mais, e um dos bancos falou para mim: por que você não faz o curso de investimento de impacto na Universidade de Zurique, já que você está interessada em fazer migração da sua carteira também para uma carteira de investimentos com mais impacto social? Eu falei: ah, claro, eu faço, não tem problema. Ele me indicou para o curso, eu me matriculei, fiz o curso, que era um curso em 2 módulos, presenciais, mas era um curso de 1 ano inteiro. E daí, enfim, abri um horizonte na Suíça com outros profissionais também da filantropia, consultores de filantropia que estavam falando naquele momento, o termo mais utilizado era uma filantropia estratégica, que se resumia numa filantropia que promovesse colaboração, que tivesse um olhar sistêmico para soluções em escala, enfim, que era muito o que eu entendia como esse espírito de empresário, eu diria, né? Eu trato a minha filantropia como uma empresa, assim, eu estou num lugar que o meu negócio é promover impacto social, então eu me dou metas pessoais, assim, eu acho que eu não sei exatamente quais são os meus indicadores ainda, mas as pessoas me perguntam muito: o que é sucesso para você, né? Eu tenho o que é sucesso dependendo do meu projeto. Então, com o Filantropando, que é esse festival, né, ainda é um lugar assim que a gente chama de convening, né, onde a gente reúne as pessoas do setor para tratar de temas mais difíceis e menos explorados. Para mim, sucesso é um dia o Filantropando ser um festival do Sul global. A gente conseguir conectar a África, o sul da Ásia e trazer Interessante. isso como um lugar para discutir efetivamente o que podem ser soluções em escala para todos nós. Então, é um pouco esse meu projeto, assim, essa é a história que eu quero construir, assim, aplicando isso a outras coisas. Então, acho que no decorrer da entrevista vocês vão me perguntar mais coisas, eu vou guardar. Muito bom. Conta um pouco dos projetos do Beja, por exemplo, esse estudo que vocês fizeram sobre tendências na filantropia, USP Diversa, o Centro de Mudanças Exponenciais, que foi inaugurado agora. Se você puder contar para a gente Tá legal. e falar mais um pouquinho do Beja também.
Levantou para você cortar, Cris. Exato. É, eu acho legal contar a história do começo do Beija, porque apesar da gente só ter 3 anos, né, o Beija começou no papel em dezembro de 2021. Tá. Era museu, a Cecília Calmon, diretora-geral, e a Vanessa, que ainda está comigo no family office, mas a Vanessa era diretora de operações. E a gente contratou a Tana, que ainda está com a gente na equipe também, como gerente de projetos, mas eu não sabia como fazer nada, nada, assim, eu estava ali para aprender. Tinha um orçamento destacado, né, para fazer esse investimento, e desde o começo eu sabia que o meu capital destacado para fazer a filantropia naquele ano era um capital de aprendizado, eu podia errar. Eu acho isso muito importante, porque as pessoas têm muito medo, assim, de falar assim: "Ah, mas é um dinheiro, vai ser mal gasto", é um investimento também, errar e aprender e ter a oportunidade de testar. Então eu acho que eu diria que talvez esse seja um diferencial do Beija, essa visão de que erros podem trazer acertos. Logo no começo, o Beija tinha 3 causas, né. A missão era dividida em 3 causas, que era geração de renda para pessoas com mais de 50 anos, combate à violência feminina e Uhum. de meninas, né, mulheres e meninas, e também equidade de gênero. Eh, Quando eu comecei a olhar para esses projetos e conversar com as pessoas do setor, e daí as pessoas foram muito generosas, então me falavam: "Olha, conversa com a Mariana Luz sobre educação infantil, conversa com o Márcio Black, que entende mais dessa questão de gênero e de racial", né, porque quando a gente falava de equidade de gênero, a gente olhava muito para mulheres negras também. Muito bom. Então eu fui convidando essas pessoas para conversar e todas elas aceitavam, apesar de não saberem, assim, ao que o Instituto Beja tinha vindo, né, e quem era eu também, né, porque, assim, geralmente a filantropia é sempre formada por famílias muito tradicionais, com fortunas, perenes, enfim, vindas entre gerações, e eu não era, mas o Pedro era, de uma família assim, mas o meu nome era desconhecido, então eu tinha alguns desafios, era provar quem era o Instituto Beja, tinha vindo aqui, até para conseguir formar essa relação, esse network, estar nesse lugar de entender também, com transparência, né, porque às vezes você chama uma pessoa, a pessoa tem que ter uma relação de confiança com você. E daí então eu comecei essas conversas e depois fiz alguns desembolsos, né, no primeiro ano a gente tinha estabelecido um investimento de 5 milhões de reais, e a gente investiu 7 milhões de reais nesse processo. Aí no segundo ano a gente tinha previsto então, um orçamento de 7 milhões de reais e a gente investiu 12 milhões de reais, porque apareceu o fundo USP Diversa, que estava dentro da minha tese, né, porque assim, você dando essas oportunidades por raça, né, para os cotistas, a gente também enxergava que era esse o potencial de contar uma nova história. Conta um pouco mais o que é o Então, USP Diversa, Cris, vou para quem não contar, sabe. vou contar. Depois de 1 ano e meio do Beija, eu estava já participando do ICE, onde eu conheci a Karen, né, que eu fui convidada para ser associada. E daí o ICE convidou para fazer uma viagem de aprendizado, um learning trip, para tanto para Austin, onde eu te conheci, Alda, que foi Foi. no SXSW, quanto para São Francisco, né, para a gente falar com fundações, fundos de investimento de impacto. E eu aceitei essa viagem do ICE, porque eu tinha me tornado associada há cerca de 5 meses, e eu falava: "Meu Deus, eu aceitei essa associação, mas eu não sei nem o que que eles fazem direito, então sempre me convidaram para essa viagem e eu vou, porque eu quero entender por que que eu faço parte". Foi mais ou menos isso, assim, fui um pouco no escuro. E quando eu cheguei, eu falei assim: "Nossa, um monte de gente muito legal", né, assim, que tem uma conversa que me agrega, no sentido de já praticarem coisas que eu quero praticar e podem me apoiar, uma rede. E em segundo lugar, porque a gente foi fazer uma visita à Fundação Omidyar, a gente foi conhecer a Flourish, que era o braço deles de inclusão, social por meio financeiro, né.
E eu fiquei impressionada, eu falei: "É isso que o Beija tem que fazer, porque é esse efeito multiplicador que eu quero buscar. Como é que eu efetivamente impacto?". E daí eu voltei para o Brasil super desolada, falando: "Eu não estou fazendo nada do que eu tenho que fazer no atual Beija". E contratei a consultoria da Carolina Aranha, a Impactix, para me apoiar, como eu poderia causar mais impacto. O ICE gentilmente cedeu a Carla Duprá como uma pessoa especialista numa filantropia mais, arrojada, e elas ficaram 6 meses comigo discutindo o modelo do Beijo, assim. E a gente chegou à conclusão e teve uma pergunta fatal, assim, que foi: "Quão apegada você é à missão atual do Beijo?". E eu disse: "Eu não sou apegada à missão atual do Beijo, eu sou apegada ao uso eficiente do dinheiro e a promover efetivo impacto". E daí elas falaram: "Ah, então tá ótimo, porque com o seu modelo de filantropia você consegue, melhorar a filantropia no Brasil. Acho que você é uma pessoa que tem uma voz, você pode influenciar, você é íntegra, pratica o que você fala, e consegue trazer um novo modelo, já que você, enfim, aceita errar, usa o capital para inovação, não restringe o uso do orçamento só para projetos, tem essa visão também de, desenvolver institucionalmente as instituições, praticando uma relação de confiança mais firme". E daí, a partir daí, o Beija muda a sua missão para a missão atual, que é a missão de, incrementar a filantropia brasileira com mais contribuição, visão sistêmica e uso de tecnologia para escalar soluções. No meio do caminho, a gente encontra, é curioso isso, né, eu fiz 50 anos e meu sonho era ter um show da Marisa Monte. Eu falei: "Nossa, contratar a Marisa Monte". Eu me lembro da gente E eu conversando sobre sou esse amiga. show, inclusive, quando a gente Exato, esteve juntas. exato. E eu sou amiga do Batman Zavarese, que até fez a direção de arte da última edição do Foi Filantropando, linda. e falei: "Ai, Batman, será que a Marisa aceita fazer o show nos meus 50 anos e tal?". Ele falou: "Acho que sim, quer que eu fale com ela?". Eu falei: "Quero". Falou, né, com o empresário, com ela, tal, e enfim, tive show de Marisa nos meus 50 anos. E desse show a Marisa falou: "Ah, quero muito conhecer o Beija". E foi visitar, visitou o memorial do Pedro, tem um memorial para o Pedro no escritório do Rio de Janeiro. E daí ela falou assim para mim: "Ah, tem um super desafio, eu sou embaixadora do programa USP Diversa, que é o programa de cotistas da Universidade de São Paulo. Faz 2 anos que eu saio para promover captação de recursos, mas assim, nesse terceiro ano as pessoas já não querem mais me receber, porque, né, essa captação corpo a corpo todo ano". Eu falei: "É, realmente não faz sentido, nem para sua figura e nem para o projeto, eu acho que tem que ter um endowment". Ela falou: "Ah, você acha?". Eu falei: "Eu acho, mas é difícil, porque endowment é uma conceito novo no Brasil, ainda não muito explorado, é mais explorado para as fundações familiares, o Brasil tem uma aura de corrupção muito forte, infelizmente não é só aura, né, a prática efetiva, a gente sabe. A USP é uma universidade pública, né, todos os endowments nas universidades do exterior são de universidades privadas, mas eu aceito o desafio, vamos fazer um endowment para a USP, é uma causa que eu abraçaria pelo Beija, eu acho que a gente realmente tem que, dar educação de qualidade e desenvolver, né, combate ao racismo, e só por meio da inclusão, social e de Super. trabalho das pessoas negras e indígenas a gente vai melhorar o PIB desse país, inclusive, até porque eles já são maioria. Então a gente o Beija desenvolveu institucionalmente a USP nesse sentido, a gente ficou com a equipe, interna e externa alocada dentro da USP por 8 meses, até conseguir, compatibilizar tudo que a gente achava como era regra de segurança para o endowment, para pagamento de bolsas de permanência estudantil. O Beija fez a primeira doação de R$ 5 milhões, mais R$ 800.000 para pagar 2 anos do salário da captadora de recursos para o fundo USP Diversa, e assim a gente está lá com um comitê de apoiadores, embaixadores, convidamos a Djamila Ribeiro para ser também conselheira do fundo USP Diversa, ela aceitou.
e a Marisa Monte é do comitê de apoiadores, junto com a Ludmila Jar, que também é uspiana, são amigas, né, uma médica conhecida que apoia muito, assim, a divulgação do fundo e mesmo a captação de recursos, elas vêm para todos os eventos, então estamos muito presentes ali. Nossa, parabéns, parabéns, porque eu vejo nessa história que você está contando, tanto muita coerência com o que você foi relatando como a sua própria teoria de mudança, mas também isso, né? A filantropia tem um lugar também de tomar risco e ter a coragem de quebrar paradigmas, como você disse, né? De trazer um endowment para uma universidade pública. Então, muito bom, notável, né? Muito bom, parabéns. Eu acompanhei um pouco de longe, mas muito orgulhosa dessa conquista de vocês para o Brasil. E fala um pouquinho, Cris, sobre tendências. O que você vê na filantropia brasileira? O que tem de novo? O que a gente pode esperar? Quais são as suas esperanças dentro desse campo? Eu falei do evento do Filantropando, né? Então, assim, o Filantropando foi um evento que o Beja decidiu fazer como projeto próprio, que tem como objetivo reunir os filantropos principais, junto com o setor, para tratar dos problemas e das questões, enfim, de como é que a gente pode encaminhar as soluções da melhor forma. O primeiro foi um evento menor, que a gente dividiu em 2 etapas, onde a gente reuniu os filantropos sozinhos e depois todos na mesma sala com o setor, porque tinha muito ruído da falta de confiança, sobre os tickets desembolsados, pequenos, enfim, uma filantropia que podia ser muito mais arrojada. E foi muito para me educar sobre o que significava a filantropia brasileira ali. E no final daquele evento, eu não sei se vocês lembram, mas eu entendi que a filantropia precisava, naquele momento, abraçar o advocacy da reforma tributária. Não tem um hábito do filantropo brasileiro em apoiar a advocacy, até por ser um país corrupto, eu acho que os filantropos preferem se esconder nesse Sim. momento de encarar o corpo a corpo com o setor público. E eu terminou ali o evento e eu falei publicamente, falei: "Não, o Beja vai apoiar o advocacy tributário". E fiz, assim, e acho que a gente naquele cenário teve muito sucesso, porque foi depois de uma semana, como eu me comprometi, eu liguei, enfim, mandei e-mail para as instituições, sugerindo uma reunião para entender o que cada uma fazia, em vez de fazer um advocacy picado, se a gente podia se reunir e fazer um advocacy robusto e Uhum. conjunto, já promovendo a primeira grande colaboração do Beja nesse sentido. Chamamos 18 pessoas e as 18 pessoas vieram, então para mim isso já era um Que indicador de bom. muito sucesso, o poder Muito, de reunião que a gente tinha. muito. Vieram, aceitaram estar juntos, e daí a gente começou a formatar como essas pessoas estariam juntas, a gente contratou a Causi, uma consultoria para sistematizar esse processo, contratamos como chama? Poder público, vocês sabem o nome? Fugiu agora, mas que faz esse processo de advocacy em Brasília. E tem sido muito legal, a gente ainda não terminou, né, esse processo, porque a gente trabalhou arduamente na reforma tributária, o setor teve o sucesso da questão do ITCMD, agora a gente está trabalhando fortemente na questão dos endowments, na parte tributária, para que as aplicações financeiras não sofram tributação de imposto de renda, que a gente acha que assim a gente consegue fomentar mais Sim. investimentos em endowments, atrair mais investimentos em endowments, e isso está, assim, a gente já tem a emenda apresentada e estamos aguardando, mas está em fase acho que já está pautado. E estou aprendendo a fazer advocacy, porque apesar de ser advogada, as coisas não estão relacionadas, né, influenciar, É, entender qual. E daí é quando eu falo do policapital, né, que eu aprendi sim. muito isso com a Marina Pfeffer, e daí eu uso meu policapital
falo, às vezes eu não posso contribuir com dinheiro, até porque foge da minha missão e eu não consigo abraçar o mundo, né, não tem recursos, não é infindável, mas eu tenho network, eu tenho, Claro, muita técnica profissional de modelo de trabalho, avaliação de risco, consigo calcular risco até onde eu vou, por que que eu vou, e daí consigo ser transparente com as pessoas, por que eu estou fazendo isso, né. Eu acho que, assim, várias vezes eu fui falar sobre o Fundusp Diversa com outros empresários, não filantropos e filantropos, e muitas vezes eu ouvi: "Ah, a questão racial não é minha pauta", né. E, assim, como pedindo até desculpas, assim, mas eu acho que hoje um brasileiro falar que a questão racial não é sua pauta é muito fora de muito contexto, bom, é isso aí. né. É, É o nosso maior problema, assim, e ainda mais se você não consegue olhar pela questão só social, olha pela questão econômica. Se a maioria da população é negra e indígena, e se eles não estão bem posicionados e tendo rendas, justas, o PIB do país vai para o buraco, é. né, porque, enfim, não existe, essa conta não fecha em Sim, determinado momento, né. E até porque o próprio investimento do governo na universidade pública vai por água abaixo quando eles não recebem bolsa de permanência estudantil, porque tem uma evasão enorme, eles não conseguem claro, cursar. claro. Então é só uma questão de fechar a conta, assim, eu acho bom falar isso, porque eu acho que isso pode influenciar novas decisões. Deixa eu validar minha escuta com você, porque eu sou muito sob o olhar de desenvolvimento, né, e você está relatando uma jornada sua de aprendizagem, tanto que você falou assim, você teve um primeiro ano que se permitiu ir numa linha, depois com o aprendizado, com a costura também desse, né, esse aprendizado coletivo, com as diferentes relações que você também foi construindo, você foi ampliando a robustez da sua teoria de mudança, mas eu vi que você desde o início tinha causas que eram causas prioritárias, né? Então, sob o olhar de desenvolvimento, tem uma curiosidade. Em que lugar que essas causas, porque as suas causas prioritárias bateram muito com as minhas também. Então, e eu tenho o porquê de todas as causas são prioritárias para mim, porque falam de alguma forma, seja com alguma questão que eu passei na minha vida, seja alguma causa que eu realmente acredito que seja estratégica para ver o impacto em relações que eu já construí, né, e que eu sei que precisam. Então, de onde vieram os porquês das causas, principalmente que você, desde o início, queria apoiar? Foi uma curiosidade que me veio te ouvindo. Educação infantil acho que é uma coisa básica no Brasil, né. Eu Sim, ouvindo o Eduardo Gianetti outro dia e passando por esse lugar, falando que infelizmente a gente não muda a estrutura de um país a partir do momento que as crianças nascem com oportunidades desiguais, ou sem oportunidades. Então, a educação infantil era uma questão, assim, básica, apesar de eu não ter filhos e não estar nesse lugar, enfim, de estar educando nenhuma criança. Mas basta ver, né, como a qualidade da educação no nosso país vai piorando a cada geração. muito, É a muito. falta de orientação também, né, porque é uma geração mal educada educa mal a próxima geração. A falta de qualidade dos professores, que também não têm mais interesse em ser professores pelos salários que eles ganham, então a gente tem, é o que você disse um pouco, assim, apesar de você ter causas mais, afeitas a você, no sul global, todas as causas são muito interconectadas, então, Sim, quando você começa a trabalhar com geração de renda para pessoas de 50 anos, é porque você vê que demora, né, tem a nova longevidade também vai levar a gente para um lugar total. diferente, assim, de você precisa gerar mais, né, ser mais, efetivo e naquele, assim, eu tenho 51 anos, eu provavelmente não estaria mais com uma carreira de ápice no banco hoje em dia. Então, olhando para esse lugar que as pessoas estão mais longevas, né, têm Sim, mais obrigações e, as empresas não estavam olhando para isso e desenvolvendo grandes carreiras, ainda mais com a vinda da pandemia, com a questão tecnológica, várias coisas foram se juntando e deixando aquelas pessoas de lado, e eu e o Pedro, assim, durante a pandemia a gente estava sofrendo com isso, de ver é. muita gente demitida. Ah, Muita gente demitida e muitas famílias, enfim, sem nenhum recurso, né. E a terceira causa, que é da violência feminina, eu não me conformo com violência feminina,
Eu acho que é um absurdo, de verdade, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, partir do pressuposto que alguém merece apanhar, sabe, tipo, então, como mulher, assim, acho que nesse lugar muito, não é nem feminismo, sabe, é justiça, é muito mais do que isso, eu não concordo com essas, conceitos de machismo estrutural e racismo estrutural. Eu acho que a gente já tem informação suficiente para não estar mais no estrutural. Então, Ou deveria vou não muito para estar, esse né? lugar de É. cobrar. Então, mas eu acho que faz parte do eu, você, a Karen, que temos discernimento, acho que faz parte de não aceitar mais isso. Eu vou contar, assim, eu tinha uma amiga, eu vou falar que eu tinha, porque eu tinha mesmo, eu falei, tipo, ela não frequenta mais a minha casa. Porque o family office tem 6 pessoas, me contando eu, e das 6, 4 são afrodescendentes. Por uma coincidência, não só porque tinha vaga afirmativa, mas porque realmente as pessoas eram boas e estavam ali e tal. E daí, antes de preencher todas as vagas, eu falei: "Ah, eu vou abrir 2 vagas afirmativas". E daí tinha uma amiga minha no escritório e ela falou assim para mim: "Agora vai ser um escritório de negros?". Hã? Eu fiquei tão chocada, e eu falei: vai ser um escritório de negros e você não vai mais frequentar". Então eu acho que é esse o nosso papel, sabe, é não ser mais, assim, hipócrita. Não dá mais. Não tem mais machismo e racismo estrutural, não aceito. É. E como são importantes, né, posicionamentos, né? Ter esse posicionamento que você teve, assim, de você abrir mão de alguém que enfim, uma relação que já era construída, mas assim, valores diferentes e que são inaceitáveis, né, de preconceito, e, enfim. Mas você ia falar alguma coisa, eu te E voltando à interrompi. pergunta Foi para um delay aqui. voltando para a pergunta da Karen das tendências, que a gente trabalhou também no segundo Filantropando, num relatório de tendências, pra filantropia, foi um outro desafio, assim, muito arriscado, eu recebi muitas críticas, vocês todas lembram, a gente estava em Austin, a gente estava com a Oxygen, da Andrea Janer. E ali em Oxygen eu percebi que a Andrea Janera ela tinha uma metodologia de inovação, não só para o festival, mas ela trabalhava com conteúdos de inovação. E eu voltei, assim, encantada com ela e com a equipe dela e falei: "Andrea, você não quer fazer um estudo de inovação para filantropia?". Ela própria falou: "Nossa, mas eu não sou do setor". Eu falei: "Ah, não precisa, porque você tem uma metodologia". Sim. E daí ela fez uma proposta, aceitou o desafio, e daí todo mundo, assim, dentro do Beijo e fora, falou assim: "Você é completamente maluca, como você vai investir esse valor numa consultoria que não entende nada de filantropia?". E daí eu falei: "Mas ela tem um método". E daí eu falei: "E a gente vai apoiar, porque ela vai mapear e vai ter curadoria, né". Tanto que estava a Carolina Aranha, a Carla Duprá, eu, a Célia Cruz, enfim, tinha muita Claro. gente envolvida nesse processo. E foi muito legal, e o resultado do trabalho eu acho maravilhoso até hoje, a parte de muitas inovações ali já serem passado, porque as coisas estão muito rápidas, mas a Andrea veio com um relatório, robusto, com muitas tendências, com 8 principais temáticas e muitas tendências dentro dessas temáticas. Algumas ali a gente ainda não tinha visto na prática, mas agora a gente já vê, que são os grandes empresários de tecnologia do sul do país se tornando filantropos, dou como exemplo o Cristiano Franco, o Instituto Franco no Rio Grande do Sul, e outras coisas, assim, plataformas, digitais de captação, novos modelos de colaboração, e tem gente que me fala que o guia é livro de cabeceira, sabe, que usa bastante, remete, volta, estuda, isso é super gratificante pra gente. E a nossa ideia é que esse guia seja um guia vivo, né, É porque importante. a todo ano vai ter uma tendência nova, então a nossa ideia é ter a Oxygen trabalhando para alimentar essa, como se fosse uma biblioteca aí. Maravilha. Legal. Não, e o trabalho da Andréia é maravilhoso, né? Eu sempre acompanho as newsletters, né? De estar olhando o que está emergindo e colocar uma lente específica em filantropia com a metodologia dela, isso é realmente
e ongoing, né? Uma possibilidade contínua. Muito bem. Eu te ouvindo, Cris, a gente sempre gosta de investigar, já que a gente está falando de protagonismo de impacto, né? A gente vê cada um tem a sua forma de liderar, né? Sua forma de colocar, como você mesmo falou, o seu policapital a serviço de, né? Como você tem feito. E eu gosto como aqui é um canal que vai para muitas pessoas e que não necessariamente fazem parte desse ecossistema, né? Como é que você acredita? Duas perguntas, né? Uma é assim, como é que você definiria a sua própria forma de liderar? E também, o que você acredita que sejam atributos, né, características de uma liderança importantes hoje para estar avançando nessa pauta de protagonismo de impacto, e talvez especificamente de filantropia também? Eu acho que a gente tem que ter Sim, muita escuta, sermos curiosos, sabermos o que está se passando não só no Brasil, mas pelo mundo, com relação aos temas que a gente quer trabalhar e fazer, e entender a razão dos problemas para sim. poder buscar soluções. Assim, às vezes você acha que um problema vem de um lugar que ele não necessariamente vem. Isso é super Né, então não tem importante. receita de bolo e nem acreditar em que, assim, sem desmerecer meus pares nem nada, mas uma fundação pode ter 200 anos de vida, mas não necessariamente ela tá fazendo da melhor forma. Então, desafiar que o que está sendo praticado é o melhor. E eu acho que os filantropos têm que tomar mais risco, assim. Eu sou tomadora de risco, eh, como característica. Eu não acho que todo mundo é tomador de risco, mas eu acho que tem que tá, nos orçamentos das filantropias a tomada de risco e o custo de inovação. Você concorda, Karen? Concordo 100%. Não, e super importante, quando você coloca a tua história e o que você já fez até aqui, eu escuto como uma liderança também muito vulnerável, porque você está o tempo todo falando, estou aprendendo, estou testando, e acho que essa é uma característica tão importante que todos nós, acho que não necessariamente quem vai falar com impacto, né? Mas que o mundo atual, quando a gente fala principalmente dessas pautas todas que estão dentro do guarda-chuva, que a gente está chamando de ESG, não tem como, por mais que você tenha doutorado, pós-doutorado em alguma temática, você tem que aprender simultaneamente várias temáticas, como falar de diversidade, como falar de economia circular, como falar de diferentes pautas. Se a gente não souber colaborar e não souber também aprender, assim, vestir o papel de aprendiz, a gente não tem como lidar com esse ecossistema, você concorda? Não tem, acho que ninguém sabe tudo, né, eu acho que, assim, de novo, eu uso meu policapital, então, assim, eu fui, né, durante muitos anos advogada, mapeei durante muitos anos risco, entendo de várias questões contratuais, então coloco isso a serviço da filantropia, mas não sou uma filantropa de nascença. E não acho que filantropia seja uma ciência tão óbvia, Não é, então, não. todo dia aprendendo alguma coisa, todo dia, assim, e até acho injusto não ter o verbo filantropar, eu sempre falo: filantropia não é um nome, filantropar devia ser um verbo, porque dá um trabalho enorme, as pessoas acham que eu não trabalho, assim, no dia a dia, sabe, tipo: "Ah, tá em Roma, não trabalha". Eu O beijo tem me exigido muito, muito mais do que eu Imagino. imaginei que pudesse É, exigir, sabe. Então acho que tem feito a diferença eu ser muito próxima do dia a dia do instituto. Eu acho que esse também é uma dica, talvez para os meus pares, que essa filantropia atual exige que a gente, Dedicação, né? esteja no dia a dia, sabe. E também, tem é uma verdade. questão que Dá o tom, né? é curiosa, assim, se você ouve os executivos do setor, eh, assim, numa ressonância geral, eles reclamam que o filantropo não é muito presente. Tá. Quando o filantropo é muito presente, tem uma certa reclamação do tipo: "Mas eu quero
está sozinho. Então, eu estou encontrando esse lugar, assim, como é Eu consigo que tem visualizar. esse equilíbrio, né, porque, de novo, para mim o beijo é meu negócio, ele tem que dar certo e ele dá certo. Eu estava conversando com um banqueiro outro dia que não me deu muita atenção, porque tem um lugar mais tradicional, assim, no modelo de pensamento, e eu Tá. tentei convencer ele durante muito tempo, e ele ficou comigo 2 horas na sala e todo mundo até falou: "Nossa, você conseguiu 2 horas dele, pelo menos". Eu falei: "É, eu consegui 2 horas dele, mas ele só olhou no meu olho 5 minutos". Olha. E esses 5 minutos foi só na hora que eu desafiei ele se o banco podia criar uma metodologia de calcular dividendos sociais. Porque quem sabe isso pudesse ser precificado, e daí ele prestou atenção. Então, quem sabe, fica a dica, bancos, por favor, desenvolvam metodologias para calcular, precificar dividendos sociais, assim, que diferença isso vai fazer para esse país, né. Vou até destacar esse seu desafio quando a gente for fazer o post do seu episódio, e que ela deixou esse desafio para os bancos, né, mas é isso, né, a gente precisa. Não, mas eu acho que sim, assim, a Karen sabe, porque ela trabalha muito nessa temática também, e é muito complicado lidar hoje, assim, porque obviamente a gente está falando de investimentos de impacto social. E daí tem sempre essa questão: "Ah, mas os investimentos de impacto rendem menos do que os investimentos Uhum. tradicionais". Já não é mais uma premissa verdadeira, Aham. né, em todos os casos, enfim, existem casos e casos, mas por outro lado, assim, se precificarem o dividendo social, vão ver que eles são muito mais rentáveis para gerações e gerações do que tudo que a gente pode ter com uma rentabilidade imediata de Bom, qualquer coisa, então. que bom. Bom, a gente queria, Cris, fazer uma dinâmica com você que a gente tem feito com os outros convidados. A gente queria saber algumas opiniões. São 10 opiniões que precisam ganhar o mundo. Então, vou fazer aqui um ping-pong junto com a Alda. Vamos lá. Bom, vou começar então. Queria saber uma frase que marcou sua vida. São ditados populares, assim, eu uso bastante, tipo: "Palavras claras fazem bons amigos". Boa. Eu acho eu gosto de ir pra esse lugar. Um livro. Eu sou péssima, gente, para nomes, tá. Tá, Então, muitos livros me marcaram e me marcam ainda, mas teve um que é do Agualusa, que é um escritor angolano que chama Vendedor de Passados, e é uma crítica à fase, colonial, tá. pós-colonial. Fala como as pessoas vivem vidas, falsas, né, idealizadas, enfim, uma necessidade de então ele vende passados que podem ser falsos para as pessoas se sentirem seguras. E eu acho isso muito interessante também aplicado nesse lugar de investimento social privado. Uhum, faz Bom, sentido. Um filme. Hum. Como eu era antes de você. esse eu não assisti ainda, vou assistir. E a gente sabia que a gente está catalogando todos esses 10 mensagens vão ficar para o mundo para a gente poder depois trazer um compilado? Porque todo mundo fica assim, você deveria deixar por escrito. Uma liderança pública que te inspira. Jane Goodall. E por que, principalmente por que te inspira? Porque eu acho que, assim, na idade da Jane hoje, né, você imagina o que foi quando ela era jovem, tomar a decisão que ela tomou, né, de seguir para esse lugar da natureza, de ser uma idealizadora de um mundo melhor, de contextualizar, ser ativista. Muito Eu bom. tenho profunda admiração por ela ser mulher também, nesse lugar. E num É, continente tão inóspito que era, né, que é a África. muito bom. Uma pessoa a seguir nas redes. Uhum. Eu tenho pessoas que coincidem com as suas, pessoal. Quem? Pode ser mais de Eh, uma. eu sempre Não, eu sempre brinco que na filantropia eu sou fellow de 2 Uhum, pessoas, né, 2 pessoas me inspiram muito, que são a Graciela Seliman, que é Sim. do Instituto Toriba, e a Carla Duprá do ICE. Elas são pessoas que
A Grace, porque tem uma experiência enorme na filantropia internacional também, nesse lugar do que já deu e não deu, e como as pessoas precisam mudar, encarar os desafios e assumir riscos e não fazer mais do mesmo, né? Então, eu ouço muito a Grace e a Carla, porque eu acho que ela tem uma profundidade de conhecimento, mas ela tem uma capacidade de disseminar conhecimento e de liderar também por esse processo de conhecimento maravilhosos. Então, agradeço, tenho muita gratidão pelas duas. Muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer a Graça há mais de 10 anos, a gente fez uma formação juntas, então foi muito bom reencontrá-la no Filantropando. Maravilhosa. Legal. Um medo. Tenho medo dos efeitos da corrupção no mundo. É, consigo ver alguns. Um sonho. Ah, acho que é isso, né, acompanhar essa evolução, assim, de um mundo melhor. Eu Sim. não assim, eu não tenho um sonho tão grandioso, muito concreto, assim, eu sonho, por exemplo, Filantropando virar um festival de sul global e tal, mas assim, pessoas serem mais, colaborativas, estarem mais junto, né, quererem assim, eu tenho uns amigos que falam, às vezes eu agradeço alguma coisa, eles falam: "Ah, amor não se agradece, usufrui", Ah, que lindo. né, então acho que a gente entender esse lugar de convívio, de esperança, acho que ter esperança é muito importante. O que que é inegociável para você, Cris? Transparência, assim, eu acabei de usar o ditado de palavras claras fazem bons amigos, eu não convivo bem com mentira de nenhuma natureza. Não acho que tem mentirinha social, sabe, assim, tipo, Concordo. eh, eu acho muito importante a gente ser transparente para as coisas, pode ser doce, mas ser transparente e colocar os limites, dizer as coisas que gosta, as que não gosta, que caminho quer seguir, porque não quer, e eu uso dessa transparência, em todos os lugares, mesmo na liderança do Beja, na minha casa, com a minha mãe, enfim, então eu acho, para mim, transparência é inegociável. Um erro que você não quer mais cometer. Ai, contratação de pessoas, tô numa Eh, eu vim, né, de um lugar, assim, eu tive no Itaú 120 pessoas sob gestão, considerando os jurídicos de várias partes do mundo, assim. E gestão de pessoas não é uma coisa trivial, né, Não. para ninguém. Eu acho que eu tive a oportunidade de fazer cursos bastante interessantes e de desenvolver a escuta. Acho que por isso que eu coloco a escuta num lugar também tão importante, mas você vê que quando você pode até contratar uma pessoa maravilhosa, mas se você colocar ela no cargo errado, isso pode ser muito ruim. E isso me dói muito, sabe. É um processo que, até por respeito às pessoas, eu não gostaria de não repetir em nenhuma situação. E é bom você enfatizar mesmo, porque eu percebo que em algumas trocas com lideranças, quem entendeu já o papel de uma liderança sabe o quanto liderar pessoas porque liderar pessoas com diferentes camadas de olhar para as outras pessoas, né? Não é só pela função, pelo cargo técnico, né? Ou enfim, competências técnicas e comportamentais, é sobre a influência daquela oportunidade na vida, na história dela, na sua, né? É outro nível de relação. E eu te escuto nesse lugar também. O que que você quer deixar para a próxima geração? Você já falou tanto, mas talvez você queira enfatizar algum ponto. Eu estou fazendo de tudo para deixar coisas melhores para a próxima geração, então espero que elas recebam efeitos, do Instituto Beja, de uma filantropia melhor, enfim, de um caminho Sim. mais correto, para um Brasil mais efetivo.
Bom. Mas eu acho que as próximas gerações têm que, sabe, entender, assim, os contextos, né, espero que a gente consiga também, acho que um dos temas que a gente tem trabalhado no Beja atualmente é democracia. Eu acho que está faltando muito para o brasileiro se politizar mais, com mais consciência do que são direitos e deveres de uma democracia Bom. efetiva, sem confundir isso com esquerda ou direita ou polarização, enfim. Então eu espero que a próxima geração encontre um modelo melhor. Karen, quer deixar mais alguma mensagem para Cris? Porque eu vou chamá-la para esse lugar. Também deixar a mensagem dela. Não, eu admiro muito, Cris, o seu trabalho, né? Parabéns pela coragem, porque, como você falou, né, os filântropos às vezes não querem aparecer, então, e você tem feito esse, né, esse esforço de colocar a sua voz, né? E parabéns, assim, inspiração para muita gente e espero que a gente siga juntas por muitos anos. Te admiro Então é muito isso. mesmo. E eu quero realmente honrar, não só a tua participação, Cris, a sua também, Karen, assim, estar com vozes que eu admiro é um grande valor para estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, com protagonistas de impacto. Como também sei, por todas as trocas que eu já tive nos episódios anteriores, e a gente vai fechar esse ano, quando 2024 terminar, a gente vai ter aproximadamente 20 episódios. E é impressionante como está tocando na vida de pessoas, em algumas pessoas que estão fora do ecossistema que a gente transita. E eu sei o valor que o que você compartilhou aqui vai ter para bastante gente, seja por mulheres que estão buscando, né, reescrever suas próprias histórias. Parabéns, porque você trouxe num momento de dor, de perda, a reconstrução a partir de causar ainda mais coisas bonitas no mundo para mais pessoas, e está fazendo isso de uma forma generosa. Não estou falando de generosidade financeira, eu acho que generosidade da tua energia de vida, que isso para mim é o mais, né, o mais caro para todo mundo, é o quanto você vai colocar de energia pessoal, né, no que você está fazendo, e fazendo isso de uma forma também que eu consigo ver, que você quer celebrar aí, né, para a próxima geração. Eu consigo ver isso acontecer em pouco tempo e com a energia que você tem, em boas décadas aí pela frente, de fazer uma boa transformação para esse país. Então, obrigada também por você estar fazendo isso, né, Karen? Por você estar nesse lugar de coragem, né, de se colocar, desbravar esse território e fazer isso de uma forma tão bonita. Parabéns. Obrigada, viu? E obrigada por você estar aqui diretamente de Roma, mas está aqui com a gente, para a gente poder levar esse episódio para mais pessoas. Que a gente esteja junto em breve. E, enfim, eu quero te deixar também um espaço para que a gente sempre tenha a consciência de que essa voz, esse canal leva a tua voz para outros lugares. Então, para mais lugares. Então, eu queria te deixar também esse espaço final para uma última mensagem para alguém, principalmente quem está interessado em uma caminhada de ampliação de impacto positivo, de se tornar uma pessoa ainda mais atuante e protagonista de impacto. Antes de mais nada, eu também quero agradecer vocês duas. Enfim, Karen tem sido super parceira, minha amiga. Você, Alda, também tenho profunda admiração. Eu ouvi mais episódios aqui, né, desse programa, eu achei o máximo. Então, acho que, assim, quando eu comecei e eu não sabia onde procurar, eu hoje diria que esses episódios já são uma fonte de inspiração para entender com quem falar, aonde chegar, né? Acho que já fica mais explícito os canais, então acho bem importante o que vocês têm feito. E fico muito emocionada por tantos elogios e agradeço também estar aqui. Eu diria, assim, que esse aprendizado, ele tem que ser compartilhado, né, porque obviamente teve, dispensa de energia e de recursos, né, então eu acho que a gente se disponibilizando a conversar com as pessoas sobre o trajeto, a gente apoia também nesse contexto com esse Policapital. E falando do Policapital de novo, quando eu decidi ter parte, né, do meu tempo em Roma, eu pensei e falei: "Bom, mas do meu tempo em Roma eu também posso ver como eu faço uma conexão com o Brasil e como é que eu posso apoiar projetos, assim, entre os 2 países". E essa semana eu tive a alegria, assim, de ter um projeto que
que eu tenho muito apreço, mas não é um projeto que eu apoio financeiramente, no Rio de Janeiro, Associação Social pela Música. É um projeto de 4.800 alunos, estudantes de comunidades que tocam instrumentos, né, e já tem a Camerata Jovem, e eu tive a oportunidade também de conhecer, enfim, o embaixador da música brasileira aqui na rádio italiana, e apresentei a Camerata Jovem pro Max, e ele ficou encantado e tal, e a semana passada ele incluiu, sabe, esses meninos num projeto. Fizeram uma gravação na Biscoito Fino, no Rio de Janeiro, estão junto com músicos brasileiros e italianos num programa de Tom Jobim e Domenico Modugno. Então, por isso que eu digo, assim, não teve nada de nenhum recurso Só uma depositado conexão, né? Como é nisso, importante. financeiro, sabe? Foi assim, eu ofereci um café da manhã para juntar essas pessoas para se conhecerem na minha casa, sabe? E falei, e É isso. apresentei, e endossei. Então, isso pode mudar a vida dessa camerata, que passa a tocar músicas de Domenico Modugno e vir para a Itália para uma programação. Então, Lindo. por isso que eu digo, acho que se a gente, né, usa esse tempo também para... É muito importante. Então, fica Muito. esse pedido para todo mundo se engajar mais. Bom, obrigada, Cris, Obrigada mais pelo uma seu vez. tempo, por estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. E fica aqui a semente também. As pessoas podem te encontrar no LinkedIn, que eu sei que você está no LinkedIn, certo? Sim. Porque a E intenção é meu essa. e-mail é Cristiane... Desculpa, não Não, podia. vamos lá, a gente está com Meu delay e-mail aqui. Vai lá. tá Pode ir. bom. Meu e-mail é cristianesultani@institutobeja.org, se alguém quiser perguntar alguma coisa. E depois, se vocês fizerem essa conexão e tiver mais impacto, vocês contam pra gente, porque isso também, né? A gente quer saber essas conexões acontecendo. Eu fico muito feliz se elas acontecerem cada vez mais. Obrigada mais uma vez, Cris, Kari, e obrigada a cada um que estava aqui nos ouvindo. Que essa mensagem traga ainda mais potencial para a tua jornada. Obrigada.